Olá pessoal, vamos lá dar sequência agora fazendo duas outras coisas. Nós fizemos a conexão e fizemos a execução de um comando. Agora nós vamos fazer o que? A leitura dos dados e colocar numa variável de tabela de memória, ok? Então, com base no que nós já vimos, vou voltar no código, que é este código aqui, ó. O que nós temos nele? Usamos a biblioteca SQL Client. Dentro do nosso método man, fizemos uma conexão e dentro dessa conexão nós executamos um comando de insert. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as informações que estão inseridas dentro dessa tabela e vamos fazer com que elas sejam mostradas na console, uma a uma, ok? Primeiro passo, ó, nós vamos modificar o command ali, mas primeiro passo de tudo é fazer uso de um outro namespace. Então coloquem aqui, ó, using system.data, ponto e vírgula. O data vai dar o quê? Vai dar com que nós conseguimos utilizar o data table, dataset, data row, ou seja, os itens a mais para fazer menção a uma tabela em memória, ok? Então a nossa conexão já está pronta. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou apagar, ó, esse execute no query, vou modificar o meu texto de query. Em que eu vou modificar? Eu vou tirar esse insert e vou colocar um DQL, ó. Então o que eu faço aqui, ó? Select e faço menção aos campos, ó. Código, vírgula, nome, vírgula, referência da minha tabela que eu fiz a inserção. From produto, ok? Tenho já montado aí a minha DQL query para eu poder fazer o quê? Para eu selecionar, para eu listar todos os dados que tem na tabela produto. O que eu faço agora? Tendo a minha conexão e tendo o meu comando, agora eu vou criar um outro objetinho aqui, ó, que vai ser o meu adaptador, ó. Então o que eu faço aqui então? SQL data adapter, espaço, crio o nome do meu objeto, eu vou colocar como ADP aqui para facilitar, para ficar bem curtinho, e vou instanciar da mesma forma que eu instancio os outros, ó, igual new SQL data adapter, só que o que eu faço agora? Neste método construtor, ó, eu já faço como parâmetro o meu command, então eu venho aqui dentro e jogo o command para dentro dele, ó, cmd, e fecho aqui o meu método, passando para dentro dele o quê? O meu comando. Então agora, quando esse adaptador for instanciado, neste método construtor, eu faço o que agora? O uso do meu command. Então eu passo o command para dentro dele. Então eu não posso esquecer disso, ó, de passar o meu command aqui dentro do meu método construtor. Eu já passo aonde? Na minha própria declaração, onde eu lanço a classe, o meu objeto, igual ao new método construtor. Ok? Fazendo isso, ó, eu já tenho lá dentro dele o meu command. Aí o que eu posso fazer agora? Para eu fazer um preenchimento de uma tabela, eu preciso criar o objeto da minha tabela. Então eu vou criar ele, ó. Qual é o objeto que eu vou criar? Eu vou criar um cara chamado data table. Da mesma forma, instancio o objeto, ó, tb, de tabela mesmo, igual a new data table. Método da mesma forma, ponto e vírgula. Criei agora o meu objeto de memória. Então já tenho o quê? Uma tabela de memória montada. Está aqui meu data table. Agora eu vou fazer o preenchimento dele utilizando o meu adapter. Como é que eu faço esse preenchimento? Ó? Pego o meu objeto ADP, que eu criei ali em cima e passei o meu command, ponto, o comando preencher, né? O comando fill, que é o método fill, na verdade, né? Aí eu passo o que para este método fill? Eu faço uma passagem da minha tabelinha, ó, tb, fecho, ou seja, usando esse adaptador já estou fazendo o quê? O preenchimento da minha tabela. Então ele vai pegar este command, que é o quê? É o select código, o select from produto, né, que eu estou passando para ele, e vai executar preenchendo quem? A minha tabela. Aí eu já tenho agora o meu fechamento da minha conexão, eu posso encerrar a minha conexão. Agora, com a minha conexão encerrada, eu já tenho em memória quem?
toda a minha tabela. O que eu vou fazer agora? Eu vou listar ela. Vamos listar ela? Como é que eu listo? Vou usar um comando de repetição aqui para listar. For each. O que eu faço com o meu for each? Ele tem dois passos para seguir. O objeto mínimo e a minha coleção. Abro aqui parênteses. Abrir parênteses. Qual é o meu objeto mínimo? Data row, que são linhas, né? E vou colocar o nome dele. Eu vou chamar de row mesmo. In, né? Aonde eu vou colocar? Aí eu chamo quem? A minha coleção. TB. Ponto. Rows. Feito isso, ó, abro chaves e fecho chaves. Já tenho um cara que vai fazendo uma repetição em todas as minhas linhas da minha data table. Então, for each, ele faz o quê? Um loop de repetição. Em cima de uma collection, em cima de uma coleção, ó. Quem é a minha coleção? Data table. E o que eu estou varrendo como coleção? Todas as linhas da minha tabela. Feito isso, agora eu vou apresentar os dados. Como é um programinha de console, como é que eu apresento? Eu apresento com console, ponto, writeLine, abro, fecho e encerro. Aqui dentro do writeLine, agora eu vou fazer menção às minhas linhas para que possam ser mostradas. Row, que é o meu objeto mínimo que está aqui à frente, ó, o meu menor objeto. Aí eu vou fazer o que? O uso do índice do meu objeto. Como é que eu faço o uso do índice do meu objeto? Eu abro conchetes da mesma forma que eu crio em um vetor. Ó. E qual é o índice que eu vou utilizar? O índice que eu vou mostrar. Eu vou colocar índice 0. Ó. Mas como é que eu identifico o índice? Através do meu select. Ó. Então aqui o select eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ou seja, código é a coluna 0, o nome é a coluna 1 e a referência é a coluna 2. Ou seja, em C# eu inicio o meu índice sempre com 0. 0 para código, 1 para nome e 2 para referência. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Coloquei como 0, então ele vai mostrar o meu código. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma concatenação simples, através de string, simples de string. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais, aspas, espaço, traço, aspas de novo. Então, eu mostrei meu código, concatenei quem agora? Row. Abro de novo aqui, ó, o meu índice e jogo 1. Então, fazendo isso, eu vou mostrar o meu código e o meu nome. Agora eu posso percorrer o meu código. Então, vamos percorrer ele. Eu vou tirar o zoom aqui. Vamos percorrer, ó. Vou dar um F5 e vou deixar ele listar. Ah, antes de eu dar o F5, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos colocar um stop de console, né? Uma parada aqui, ó. Console.readKey, o método readKey, para ele parar. Feito isso, ó, eu vou tirar o zoom e vou executar o meu código de console. F5 para ele executar até o final e parar no read key, ó. Executei, olha o que ele fez, ó. Vou dar um zoom novamente. Ele listou todos os meus objetos e mostrou todos os objetos que tinham na base de dados. Ó. Tem mais de um mouse que foi inserido lá. O que aconteceu? Ele listou um a um e foi mostrando conforme, ó, a menção que eu fiz aqui, ó. Minha row 0 e a minha row 1. E o tracinho que eu concatenei de uma forma de concatenação simples, através do sinalzinho de mais, concatenação de strings. E mostrando cada um dos registros através do writeLine. Ok? Espero ter ajudado. Encerramos essa parte de trazer os dados, ou mostrar os dados de uma console, em cima de uma console em um banco de dados.